Olá meus amigos, tudo bem? Recentemente nós publicamos alguns vídeos, que falavam sobre o comportamento de perfis abertos de parede fina na torção, que poderiam estar sujeitos à presença de tensões normais na torção. Esse é um assunto bastante relevante para quem trabalha com chassi, estrutura metálica em geral. E até nós citamos um exemplo que era bastante interessante, que você tinha... Um exemplo que nós participamos, nós calculamos na NCE, você tinha, por exemplo, um chassi e tinha aqui um suporte de uma carcaça de câmbio, que no fundo esse suporte ele trabalhava como uma travessa. E à medida que o chassi torcia, essa travessa sofria empenhamento e aí você tinha a presença de tensão normal. Em particular, esse caso tinha um agravante, porque devido às sucessivas solicitações, ciclos de solicitação, você tinha a presença de fadiga. E como era uma estrutura que tinha solda, a gente sabe que o material sujeito à solda ele tem um comportamento bastante perigoso em relação à fadiga, tem que ser calculado com muita atenção. Porque quando você trabalha com solda, existe até uma coisa que a norma sueca menciona, que é o Material Independent Joint Factor. É um fator de junta independente do material. As tensões de fadiga, o limite de fadiga, ele despenca quando você tem solda e está intrinsecamente ligado ao processo de qualidade de fabricação. Nós queríamos aproveitar a oportunidade, porque esse exemplo aqui é um exemplo muito relevante e ele faz parte de um mundo maior do CAE, que é a implantação da tecnologia. Não há mágica nisso e também não há atalhos para a gente poder percorrer. Eu queria comentar um pouquinho, porque recentemente nós fizemos um vídeo com um grande amigo nosso, que é o Douglas, da Siemens, só que foi um vídeo muito curto, porque existe uma limitação de tempo no LinkedIn, que foi para mostrar a importância da implantação do CAE. E eu gostaria de me deter um pouquinho mais hoje nesse tema, porque é um tema muito importante. Até fazendo uma brincadeira, a gente normalmente em engenharia tem um ditado que é o seguinte: o importante não é o valor da função, é a sua derivada. Então às vezes as pessoas começam a querer estudar rápido um determinado assunto e fazer algumas imersões imediatas, de maneira que, por exemplo, em cursos de elementos finitos, o cara no segundo dia ele está fazendo malha, sem conhecer a formulação dos elementos. O cara está fazendo uma imersão assim para já poder usar e participar de uma competição. A aplicação do CAE transcende esse mundo. Nós estamos tentando formar pessoas que usem o CAE como uma ferramenta e obtenham resultado. Imersão é bom para quem vai fazer mergulho, mas o nosso mundo aqui é outro. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que você vai fazer a implantação do CAE, existem algumas coisas que são fundamentais e que a experiência tem mostrado que isso funciona. Estou falando isso baseado na implantação que a gente fez na Petrobras, na Embraer, na Iveco, na Fiat, na MWM Motores, na Marinha do Brasil, que a gente treinou os engenheiros para efetivamente usar a ferramenta como uma base de engenharia. Então toda a implantação do CAE ela tem que ser baseada num pilar que é a teoria. Primeiro ponto, não tem mágica. Quer dizer, o cara querer começar a fazer tutorial de software, começar pelo fim, isso não dá um bom resultado. Mas é claro que essa teoria ela tem que ser abordada com uma visão de engenharia. Senão o cara começa a estudar uma matemática e surge aquela dúvida: onde eu vou usar isso daí na prática? Então isso aqui tem uma maneira de fazer. Nesse aspecto, vale até citar os trabalhos que a gente tentou desenvolver, e tem tido uma boa aceitação, que é o livro de elementos finitos, a parte de formulação dos elementos, a parte dinâmica, que envolve toda a parte de vibrações naturais e vibrações forçadas, e a parte de não linear, que é uma parte cada vez mais usada nas aplicações de elementos finitos. A partir disso, aí sim você vai fazer o uso do software. Seja qual for, a teoria é a mesma. E isso é muito importante. Por isso você nunca deve começar a estudar elementos finitos fazendo tutorial.
né? Porque senão você vai aprender a fazer quadradinho. E, finalmente, você tem o chamado projeto piloto, né? Onde você, tendo a teoria e tendo os recursos do software que te permite aplicar aqueles conceitos de uma maneira objetiva, com visão de engenharia, você aplica no seu problema específico. Isso aqui a gente fez em várias empresas e funcionou. Agora, quando a gente está falando de implantação, nós temos a parte estática, nós temos a parte dinâmica, temos a parte não linear e temos a parte de fadiga. Cada um corresponde a um desses livros que está aqui, né? O de fadiga ainda vai sair, né? Nós vamos lançar um outro sobre desenvolvimento de produto esse ano ainda. Mas é importante que as pessoas saibam que você tem estática, dinâmica, não linear e fadiga. Cada um desses cursos presenciais, ele demanda 40 horas de estudo. 40 horas. Quer dizer o seguinte, no curso EAD é absolutamente idêntico, não muda nada. Normalmente as horas de filmagem são menores, porque no curso presencial você para fazer o exercício e no EAD também, só que você para o filme, né? Mas o curso é absolutamente idêntico. Então não dá para você querer implantar o CAE de forma séria e que você aborda tudo isso até que seja em 40 horas. Não dá. Quer dizer, você tem um procedimento, né, de implantação que tem que ser feito com forma séria, dedicada. Agora, tem uma questão que eu diria o seguinte, para você fazer isso, nós temos 3 pilares fundamentais. 3 pilares. Quais são esses 3 pilares que estão presentes nessa aplicação da estática e formulação dos elementos, na dinâmica, no não linear e em fadiga? O primeiro, quando você fala em elementos finitos, essa ideia de local e global está sempre presente. Claro que durante o curso, muitas vezes a gente usa, muitas vezes não, o tempo inteiro, né? Sistema local de coordenadas, sistema global de coordenadas, né? Tem uma visão matemática disso, que a gente detalha, né? E tem implicações de ordem conceitual. Por exemplo, você vai aplicar critérios de falha. O critério de falha, ele não pode depender do sistema de coordenada, né? É por isso que você estuda invariantes, né? Às vezes o cara usa invariantes lá na resistência dos materiais, etc. E parece que é para abrir o raciocínio. Não é isso. Imagina que você tem o chassi que está trincando lá e o cara te pergunta, mas em que sistema de coordenadas você está trabalhando? Eu estou trabalhando no local. Então muda para global. Aí o cara fala assim, a trinca sumiu, que engraçado, né? Quer dizer, você estuda invariantes exatamente para isso. Porque os critérios, né, como tensão de von Mises, máxima principal, elas não podem depender do sistema de coordenadas que você está utilizando. E isso tem uma outra visão que transcende a parte matemática. Por exemplo, quando você pega, esse é um trabalho que nós fizemos, falamos ainda agora da carcaça de câmbio, você sabe que, por exemplo, uma aplicação dessa está sujeita a aceleração vertical, transversal e longitudinal. E você, quando dimensiona esse componente, tem que levar isso em conta. Ou porque você fez uma medição, ou baseado em históricos anteriores. Só que acontece o seguinte, quando o chassi está torcendo, essa travessa aqui, que por acaso é o suporte da carcaça de câmbio, ela vai sofrer torção. E ela pode ter tensão normal na torção. Olha só, ela tem o warping. Aí você fala assim, você está me dizendo então que você tem que fazer um modelo completo do chassi? Sim, é isso que eu estou falando. Mas então vai dar um trabalho gigantesco. Não, aí é conceito. Por exemplo, você pode usar o elemento de viga, né, que é um elemento mais simples, apenas para representar esse movimento, mas na região objeto de estudo você faz um modelo de casca e estuda com todo o detalhe o suporte, levando inclusive a condição de flexo-torção, a questão do warping, né? Então, quer dizer, você tem uma visão global e isso tem repercussão local. Em todos os modelos de elementos finitos isso acontece. Às vezes o cara está projetando um navio para a Petrobras, já tem muito curso na Petrobras, e ele precisa projetar o que ele chama de hull model, né? Ele vai um trecho. O que ele precisa? Como o navio, do ponto de vista primário, é uma viga, ele faz um modelo de viga que tem a rigidez daquele casco inteiro, que é uma viga, né?
Você pega 200 metros por 20 de altura, é uma viga caixão flutuando. E aí você faz um modelo que leva em conta o trabalho global e localmente você faz o trabalho com elemento de casca, né? Porque você está trabalhando com chapa. Tá claro? Então, esse é um conceito de modelagem que advém da abordagem correta da teoria. Não é nenhuma imersão que vai te dar essa visão. Como eu falei, é 40 horas de formulação, 40 horas de dinâmica, 40 de não linear, 40 de fadiga. Que você não precisa fazer tudo de uma vez. Até porque alguns problemas você resolve no âmbito da análise estática, usando algumas normas, né? É possível isso. Outra coisa é o comportamento físico da mecânica estrutural. Você tem que saber isso aí. Tem que saber todos. O cara fala assim, pô, todos. Então o cara tem que ser um professor Pardal? Não. Tem 4 comportamentos físicos da mecânica estrutural que obrigatoriamente você tem que saber. É o comportamento de viga. Uma viga é um elemento estrutural que tem um comprimento muito maior que a altura e que a largura da seção. Daí que vem a teoria de viga, baseado na hipótese de Navier, que as secções planas se mantêm planas após a flexão. Só que tem um detalhe. O elemento de viga é baseado na teoria de viga e se aplica ao comportamento de viga. E ele só calcula tensão nominal. Ele não calcula concentrador de tensão. Ele não calcula tensão na junta. Se você tem parafusos aqui, você não consegue com o elemento de viga fazer isso. Você não calcula uma mordida localizada, por exemplo, você vai fazer o Baja. E aí você tem 2 tubos se encontrando, um tubo morde localmente o outro. Isso dá um concentrador de tensão. É o que acontece na junta K de uma plataforma de petróleo. O modelo de viga te dá uma visão global. Aí você pode fazer um estudo localizado. Aí tem o segundo comportamento da mecânica estrutural, que é o comportamento de placa e casca. Por isso que muitas vezes, né, a gente está fazendo chassi de longarina, longarina de chassi de locomotiva, de caminhão, e você modela por elemento de casca porque você quer pegar esses concentradores de tensão além do efeito do warping em si, né? Isso é muito importante. E se você fizer um modelo, por exemplo, de um porte que quer que tem parafuso, você tem 2 opções. Você faz um modelo de BIM, você pega a força cortante e o momento fletor e vai lá no manual da Protec que tem como calcula parafuso. Você precisa saber o centro dos parafusos, a distância a cada furo, o R ao quadrado. E aí tem uma metodologia de fazer analiticamente isso. Ou você já representa esta junta por intermédio de elemento de viga e elemento de casca que representa a alma e os flanges como uma chapa. O terceiro comportamento da mecânica estrutural é o comportamento de sólido. Quer dizer, no comportamento de viga se usa a teoria de viga. No comportamento de estruturas chapeadas, vaso de pressão, submarino, avião, asa de avião, e uma série de componentes como o chassi de caminhão, chassi de longarina, de locomotiva, você usa o elemento de casca porque ele te dá os concentradores de tensão, onde tem furo, onde tem variações de forma. Teoria de placa e casca, estou falando do livro de Timoshenko de placa e casca. Você tem comportamentos de peças fundidas, sólidos. Esses comportamentos de sólido são resolvidos pela teoria da elasticidade. É por isso que no software tem os elementos sólidos. Quer dizer, não tem lógica você pegar uma chapa e modelar por sólido, né? O cara está queimando o livro de placa e casca do Timoshenko em praça pública, né? Não faz sentido um negócio desse. E finalmente tem as vigas de parede fina que a gente já gastou aí no outro vídeo, né? Mostrou as tensões normais na flexo-torção, mostrou que um perfil C não tem esse tipo de vibração, necessariamente ele é flexo-torsional, decorrente da excentricidade entre o centro de torção e o centro de massa, o centro de gravidade. Então, essa visão aqui, ela tem que ser respeitada, né? Quer dizer, tem teoria, tem a formulação dos elementos, tem a dinâmica, tem o não linear, tem fadiga. E tem esses 3 pilares, né? E o terceiro pilar é a formulação do elemento. Para que serve a formulação do elemento? Em última instância, ela te dá dentro de um elemento finito como que a deformação e a tensão variam. E se você tiver uma ideia do problema físico, né, como é que é o comportamento físico, que não é complicado isso aqui,
Você vai saber o elemento adequado para representar aquele comportamento físico e a sua competência numérica. Ou seja, o conhecimento da formulação dos elementos te permite a priori determinar o tamanho de elemento que você precisa para resolver aquele problema, sabendo o comportamento físico daquela região. Eu estou falando porque isso é uma coisa que não faz sentido, né? O cara fala, não, eu vou fazer testes de confiabilidade e de convergência. Legal, isso é bom do ponto de vista didático para você poder verificar que a formulação do elemento corresponde à realidade física. Agora, você vai projetar um ônibus, como a gente já fez vários modelos de ônibus, até para fora do Brasil, e tem 2 milhões de nós, imagina se você for fazer um teste de convergência para a malha do ônibus. Você tem que calcular 4 ônibus e vai cobrar um, a tua empresa vai falir, né? Para isso que serve o conhecimento, para isso que serve a teoria. Tá claro? Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, usam, né, que a teoria na prática é outra. A teoria na prática é outra porque não conhece a teoria, né? E não tem a visão de engenharia de aplicá-la no problema físico. Ou seja, quem quiser fazer a implantação do CAE, não corte caminho, né? Não corte caminho. Eu lembro até uma passagem aí que ocorreu há muito tempo. Estava dando um curso no Rio Grande do Sul, eu dei curso em vários lugares do Rio Grande do Sul, né? E uma pessoa me ligou, falou, eu soube que vocês trabalham aí com software de elementos finitos, eu gostaria de dar um treinamento no software. Falei, perfeito, a gente faz isso. Você já conhece a teoria? E aí eu recebi uma resposta assim meio estranha, né? Ele falou assim, não, eu queria fazer uma coisa mais objetiva, mais prática. Eu falei, não, você precisa saber a teoria e depois fazer. Aí eu recebi uma resposta de volta que foi o seguinte, não, eu vou treinar a pessoa, eu vou gastar, ele vai fazer teoria e software e depois ele vai embora. Como assim vai embora? Não, trata bem o cara que ele não vai embora. A pessoa, quando trabalha numa determinada área, ela tem que ter, primeiro, gostar daquilo que faz, né? Claro que o salário é importante, mas é importante ela se realizar naquilo que ela está fazendo. Mas eu não consegui deixar de fazer uma pergunta, né? Com a pergunta, eu falei assim, você falou que o cara vai embora, porque ele vai treinar. E se você não treina e ele fica? Já pensou nessa possibilidade? Isso tem um nome, se chama recall. Isso é terrível, né? Para a imagem da empresa e é um custo gigantesco. Então essa questão é uma questão delicada. O processo de implantação do CAE não tem atalhos. Você tem que pegar o caminho. Não tem imersão. Vão fazer uma imersão rápida, no segundo dia começa a fazer malha. Então vai fazer curso de mergulho lá na Ilhabela, em Ubatuba, né? E tem uns cursos de final de semana que você faz e mergulha lá, põe um aparelho, etc, etc. Mas isso é muito sério, né? Que às vezes a pessoa começa a treinar usuários para participar de uma competição. O NCE patrocina várias equipes de Baja, de Fórmula FMG, né? Fórmula SAI, inclusive o FMG. E o que acontece? O que a gente sempre fala para os alunos é o seguinte, olha, você não está treinando para participar de uma competição. Eu não vou te dar bizu para fazer um relatório, isso aqui é uma consequência. Você está treinando para ser engenheiro, né? Isso é fundamental. Então essa questão é uma questão que tem que ser olhada com muito cuidado, porque a implantação do CAE ela é feita, né, de uma maneira adequada, né? Quer dizer, e as equações diferenciais, como é que funciona? Há problemas nos quais você tem solução analítica disponível. Aí sim, né? É o caso, por exemplo, vai pegar uma viga sobre base elástica, como a gente usou no projeto militar lá. Os primeiros cálculos foram feitos no procedimento analítico. É uma plataforma que fica em cima de botes flutuantes. E como ele forma uma onda elástica, e essa onda elástica tem um comprimento muito maior que a distância dos botes, a aproximação de uma viga sobre base elástica contínua é aceitável. Os primeiros chutes, vamos dizer assim, do projeto foram feitos com base nisso. E funcionou muito bem. Depois a gente partiu para o modelo de elementos finitos. Só que lá, a solução é analítica, você usa um DX, né? Lembra do DX? Para falar, que nós teremos um pequeno elemento DX. Então, o que é um DX? Ele vai falar, tão pequeno quanto se queira.
Pô, você pega o Zé aqui e pega o Siqueira. Deve ser tão pequeno quanto o Siqueira, é isso. Quando você vai fazer um elemento de placa e casca, dx, dy, você tem também um elemento diferencial. E aqui no sólido você tem o dx, dy no dz. Teoria da elasticidade. Quando você considera o equilíbrio de um elemento diferencial, você gera uma equação diferencial. Né? As saudosas equações diferenciais. Que nem sempre, você vai fazer um bloco de motor, não existe equação diferencial do bloco do motor. E aí você parte para a discretização do sistema contínuo. Isso aqui gera equação diferencial. Quando você vai fazer um sistema contínuo, ou seja, os elementos são finitos, não é mais dx, dy, dz. Ele tem um comprimento muito bem definido, finito. Você gera equação algébrica. Que aí a solução computacional numérica é extremamente, né, aplicada. Isso aí tem até um histórico, né? Isso aí começou na década de 40. Só que não evoluiu. A ideia era fantástica, né? Só que isso aí só no final da década de 50 que começou a ser efetivo a solução de milhares de equações algébricas. Por causa do quê? Do computador. Estou falando da NASA, né? Estou falando do Nastran. Né? É isso que eu estou falando. Então, essa visão, né, do discreto e do contínuo, quando você trabalha com elementos finitos, as soluções são discretas. Você está falando uma equação algébrica. Está claro? Então, a mensagem, né, que a gente deixaria, para quem muita gente está buscando a implantação do CAE nas empresas, né? Nós estamos treinando algumas empresas, né? Como a Ata Schindler, como a Marinha do Brasil, o pessoal do submarino nuclear, como a DAF Caminhões, como a Thyssen, estão fazendo os cursos no formato EAD que são absolutamente idênticos aos cursos presenciais. Absolutamente idênticos. E não dá para queimar etapa. Se você quiser fazer isso daí de uma forma séria, esquece de imersão. Esquece esse negócio de no fim de semana você está fazendo malha. Isso não funciona. Isso não é sério. Né? Se vocês quiserem informações, né, os cursos do NCE, eles estão com 50% de desconto. Né? E quando muitas empresas ou até usuários que não estão fazendo por sua própria conta, estão fazendo pacotes que os descontos são maiores ainda, né? Então, nós estamos dando treinamento para pessoas que estão fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal, e são brasileiros que estão fazendo mestrado, doutorado ou trabalhando em empresas, né? E estão usando essa metodologia. Quer dizer, não dá para queimar etapa, tem que ser feita de forma séria, ok? Qualquer dúvida a respeito, eu solicito a gentileza de procurar no nosso site www.nce, N de navio, C de casa, E de escola.com.br. E lá nós temos as instruções para você obter esses cursos com desconto. Ok? Muito obrigado, sucesso a todos e até a próxima.